Olá pessoal, eu sou a Natália Lima da Kerouac Software e neste vídeo eu vou falar para vocês o quão importante é analisar e conhecer os indicadores financeiros da sua empresa. Bora lá? Ó, primeiro eu quero fazer aqui três perguntinhas. Vamos primeiro para a apresentação aqui? Você vai aprender isso comigo. Então vamos lá, eu tenho aqui três perguntinhas, mas no slide vocês vão ver quatro ali, mas é que elas resumem muito bem essas três que eu quero falar. Então, primeiro, você sabe quais são esses indicadores? Por que que eles são tão importantes? Como você faz para defini-los e quais os tipos que você precisa e para que eles servem? Para que eu tenho que ficar de olho nesses indicadores? Então, vem comigo que eu vou mostrar aqui várias coisas legais, vou dar dica de fórmulas, para que eles servem, o que vocês têm que fazer e por que vocês têm que usá-los. Então, primeiro de tudo, uma das perguntinhas que eu fiz, né? O que eles são, né? O que são esses indicadores? Gente, primeiro parabéns para minha equipe de marketing, porque eles fizeram algo sensacional com umas GIFs aqui, eu vou tentar me controlar para não rir, porque ficou muito top. Então vamos lá, o que são, né? O que são esses indicadores? Você já deve ter ouvido falar, em relatórios financeiros. Ok, até aí tudo bem. Relatórios de vendas, relatórios de margem de lucro, de um determinado período ou não, que seja, e o que eles fazem, né? O que esses relatórios te agregam? Então, de certa forma, esses relatórios eles vão te dar uma forma estratégica e te indicar para onde sua empresa está indo. Então, indicadores, eles vão indicar, como o nome já diz. Legal. Agora, você tem os números, você tem gráficos, mas nada disso vai adiantar se você não souber enxergar em cada um desses gráficos ou desses índices, eh, ações que você tenha que tomar ou decisões que você tenha que seguir para que o seu negócio venha alavancar muito mais rápido. Então, vamos lá. Quando a gente fala de indicador, se você não consegue enxergá-las de uma forma muito mais inteligente, muito mais definida, né, você vai acabar vivendo ao acaso. Então eu vou passar aqui para o próximo slide. Como diz o nosso professor Pasquale, ao acaso significa que você está aleatoriamente, ou seja, sem rumo, sem intenção prévia. Ao acaso, ou seja, você não sabe para onde a sua empresa vai e nem se ela vai sobreviver ao médio ou ao longo prazo. Então, os indicadores vão te ajudar nessa visualização, nessa visão melhor do seu negócio. Então, por isso que eu quero ir para um próximo tópico aqui, para a gente poder falar por que eles são importantes, por que para que coisa, né, que eu vou fazer com esses indicadores. Vamos lá, mais um GIF engraçadinho. Qual é a importância, né? Eles te dão uma eles não vão te dar somente aquela visão do futuro, tá? Que eu sempre falo que a ideia não é que você tenha poderes ali da mãe de Ná, e sim que você consiga enxergar se a sua empresa está caminhando ou não para o caminho correto. Então, os indicadores eles vão te dar aspectos a respeito do seu negócio que são totalmente relevantes, como, por exemplo, aumento das vendas, qual é o produto que está sendo mais vendido, o serviço ou produto que está sendo mais procurado, e aí, somente esses indicadores poderão te mostrar qual é o real significado das suas vendas e se a sua empresa está ou não gerando lucro. Todo mundo quer saber se você está ou não pagando para trabalhar, né? Então vamos lá. Para pensar aqui comigo, né? Será que o seu negócio ele é rentável ou não? Será que você está pagando para trabalhar efetivamente? Você só vai ter, visão e vai ter noção de que isso exatamente está acontecendo dentro do seu negócio se você souber lidar e souber ler os indicadores da sua empresa. Então, se você não faz isso, se você não pensa nisso, se você não olha os seus indicadores, está na hora de você parar de perder tempo e correr atrás disso, porque senão você não vai ter uma visão clara dos seus negócios. Você não vai enxergar quais são os pontos fortes e quais os pontos a melhorar na administração estratégica da sua empresa. Então, vamos lá. Quando a gente fala de indicadores, a gente precisa saber como defini-los, né? Como definir esses indicadores. Ai, meu Deus, que engraçado. Meu Deus, eu não vou aguentar esses GIFs aqui, está me deixando desconcentrada. Eu tenho que parar de olhar para a tela para me conseguir explicar isso para vocês. Vamos lá.
Para definir esses indicadores, você precisa primeiro se certificar das reais necessidades da sua empresa. Então, vamos lá. Você precisa primeiro ter um planejamento financeiro muito bem definido. Se você não sabe como fazer esse planejamento, se você não tem noção de por onde começar, lá no blog da Kerouac a gente tem um artigo que explica muito bem isso, que se chama Planejamento e Controle Financeiro. A equipe aqui da produção vai colocar o link na descrição para vocês validarem aqui e ir lá. Vai lá no blog, lê todo o conteúdo e depois você volta para cá de novo. Então, vamos lá. Com o planejamento financeiro muito bem definido, muito bem elaborado, você vai conseguir selecionar quais os indicadores mais importantes que você tem que acompanhar de acordo com o seu negócio. E outro ponto importante aqui, falando de Kerouac, vocês vão precisar também de uma ferramenta, um software que te ajuda a mensurar com maior precisão esses indicadores, porque senão você vai acabar tendo só informação para você e não vai conseguir colocar em prática todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês. Os indicadores com base no seu negócio, ele vai ser totalmente definido de acordo com a sua meta e o seu objetivo. Então, você vai olhar para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa e vai ver quais são os objetivos e metas que a sua empresa deseja alcançar, para que seja traçado de acordo com o seu planejamento, o seu controle, para onde que você deseja ir, o que que você deseja fazer, o que que você tem que fazer para chegar até lá, tudo bem? Vamos para o próximo slide. Legal, quais os indicadores ali que a minha empresa pode utilizar? Eh, eu sei como definir. Legal, Natália, você já falou que para eu definir os indicadores eu preciso ter um planejamento estratégico e etc. Mas, né, qual que eu tenho que usar, né, para que eles vão servir, que eles vão me trazer de informação? Então eu separei aqui 4 indicadores que poderão ser bem úteis no seu negócio. Independente do tipo de negócio que você tem, você já consegue gerar esses indicadores e ter algumas ações ali, algumas informações muito relevantes para dentro do seu negócio. O primeiro indicador aqui que eu vou falar é o indicador da margem bruta. Não é a margem bruta igual você vê ali no futebol americano, é uma forma bruta totalmente diferente, não tem a ver com porrada e pancadaria não, tá bom? Então vamos lá, um dos principais indicadores é a margem bruta, que ela mostra quanto a sua empresa ganha ao vender um produto ou serviço depois de descontar todas as despesas para produzir. Calma, calma que senão você vai gente, foca aqui em mim que senão vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Para mensurar a margem bruta, você tem que diminuir de todas as suas vendas os custos diretos, variáveis e as deduções e multiplicar o resultado por 100. Calma, ficou confuso, começou a falar de matemática, eu já não estou entendendo nada. Então vamos lá, produção coloca aqui a formulazinha da margem bruta. Então, de novo, para ter o resultado da margem bruta, você vai pegar tudo aquilo que te gera de receita, tudo aquilo que você tem de custo direto, né, do seu serviço ou do seu produto, vai tirar todos os custos diretos variáveis e multiplicar por 100. Você vai ter o resultado da sua margem bruta, beleza? Vamos para o próximo. Próximo indicador, custos fixos e variáveis. Não tem a ver com esse porquinho aí que está sendo quebrado, não tem a ver com economia, nada. É basicamente você ter a noção daquilo, que são todas as suas despesas contínuas da sua empresa, ou seja, aquelas que serão fixas, consideradas ao longo do tempo. Então, a melhor forma de definir se um custo é fixo é perceber se ele não varia com relação à produção, ou seja, voltando lá na margem de bruta que a gente falou da receita e tem a dedução, etc. A ideia dos custos fixos é aqueles custos que não irão mudar de acordo com o que você vende. Eles sempre serão fixos. Um exemplo aqui. Vou trazer aqui um exemplo de uma empresa que é uma transportadora, e aí ela vai gastar tanto mais combustível quanto mais entregas ela fizer. Então, se eu tenho uma transportadora e quanto mais eu fizer entregas, quanto mais eu fizer o meu negócio crescer,
mais custos eu terei com combustível. Portanto, o combustível se torna um custo variável. Agora, quando a gente fala de custo fixo, o aluguel, por exemplo, essa transportadora tem lá o aluguel do escritório. Independente da quantidade de transportes que ela faça, o aluguel vai permanecer o mesmo, ou seja, custo fixo seria o aluguel do escritório, gastos de limpeza, segurança, o seguro dessas instalações, impostos, pode ser que ele se torne um custo fixo também. Já quando a gente fala de custos variáveis, são aqueles que variam proporcionalmente com o volume de produção ou atividade produzidas na empresa. Em outras palavras, são valores, que dependem diretamente do volume produzido, por sua vez, e vai variar de acordo com o volume de vendas efetivo num determinado período. Legal, o importante aqui é você conhecer muito bem os seus custos fixos e os seus custos variáveis para você saber quanto a sua empresa deve produzir no mínimo para cobrir todos esses custos e obter lucro. Então, conheça muito bem seus custos fixos e os seus custos variáveis, para que você enxergue o que pode ser até mesmo reduzido ou não, que aí a gente vai para o próximo indicador aqui, que é muito bacana também, que é a margem de contribuição. Próximo, margem de contribuição. Quando a gente fala de margem de contribuição, ela representa quanto de venda de cada produto ou serviço contribuirá para que a sua empresa cubra todos os seus custos e despesas fixas e ainda gere lucro, que todo mundo quer que gere lucro, que você não fique só esperando que tudo que entra sirva só para pagar as contas e não sobre nada no final do mês ou no final do período. Então, é super importante você conhecer a sua margem de contribuição, que ela vem totalmente atrelada às vendas que você proporciona, né, que você gera de caixa dentro da sua empresa. Se a sua margem de contribuição não for boa o suficiente, ou seja, a empresa ela pode estar vendendo muito, 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 mas só tendo prejuízo, porque ela não está tendo margem para pagar todas as dívidas, todas as despesas que você tem no seu negócio. Então, para calcular essa margem de contribuição, é necessário que você tenha uma organização dos seus custos, das suas despesas separados ali por fixos e variáveis. Então, você vê que um indicador fala com o outro ali. Então, é super importante que você tenham eles muito bem desenhados e definidos para que você não tenha problema na hora de visualizar esses dados. Quando a gente trouxer aqui as despesas variáveis ali para dentro da margem de contribuição, são aquelas que não estão relacionadas à produção, tá? Então, diferente lá dos custos variados, né? As despesas variadas, elas aumentam em função do aumento das vendas. Então, vamos falar aqui uma coisa legal. Quando a gente fala de despesa, por exemplo, a comissão de vendedores, né? Impostos sobre vendas é uma despesa e está totalmente atrelada a maior volume de vendas. Então, quanto mais você vende, mais você tem que pagar de comissão para os vendedores, mais você tem que gerar, mais impostos são gerados e por aí vai. Então, produção, coloca aqui a formulazinha como descobrir a margem de contribuição. Então, para a gente chegar em margem de contribuição, a gente tem que calcular o preço da venda menos os custos variáveis, mais as despesas variáveis, a gente vai ter o total ali da nossa margem de contribuição. Fechou? Próximo, não menos, e o próximo e o último aqui dos que eu gostaria de falar, e não menos importante, que você já receberá até um spoiler aqui, eu acho, que é o ponto de equilíbrio, que essa grife aqui é sensacional, a gente não pode deixar os velhinhos cair, mas é o que acontece quando você não cuida lá do seu ponto de equilíbrio na sua empresa. No seu caso, não são os velhinhos que vão cair, vai ser outras coisas. Então, vamos lá. Quando a gente fala de ponto de equilíbrio, quando você entende a diferença entre custos fixos e custos variáveis e sabe o que é margem de contribuição, agora você pode entender também um dos principais indicadores financeiros de uma empresa, que é o ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é a quantidade de receita mínima
que a sua empresa necessita para cobrir todos os custos e despesas. Gente, esse GIF é muito engraçado. Eu não aguento ficar olhando para ele. Vamos lá. É importante você conhecer muito bem todos esses seus custos, né, dentro da sua empresa, para que você tenha que gerar, ou seja, vender o mínimo necessário para que você não gere nem lucro e nem prejuízo. Para que a sua empresa necessite, para que a sua empresa não venha necessitar de outras rendas, por exemplo, se você vende pouco, mas porém os seus custos fixos e variáveis, eles continuam lá, eles continuam esperando serem pagos, né, mas se você não gera caixa para isso, o que vai acontecer? Você vai ter que entrar num empréstimo, você vai ter que pedir grana, e isso daí não vai funcionar muito bem se você quer que a sua empresa seja muito mais rentável. Então é importante que você conheça para que você corra atrás da cenourinha todo mês, todo final de período, para que você consiga pelo menos pagar as suas despesas, para você enxergar ali qual é o seu ponto de equilíbrio. Ok, eu preciso no mínimo X de receita para que eu consiga me manter saudável e correr atrás depois do que vier a mais. Também tem fórmula para ponto de equilíbrio que a gente vai colocar aqui embaixo. Então, para calcular aqui o ponto de equilíbrio, você vai somar todas as suas despesas fixas, dividir pela margem de contribuição. Despesas fixas dividida pela margem de contribuição, você vai ter o resultado lá do seu ponto de equilíbrio. Fechou? Então, agora a gente está indo já para o final. Quando a gente fala aqui dos indicadores, o quanto é importante, eu vou falar aqui já das minhas conclusões. E os velhinhos não quer sair da tela, não. Aê, conclusão. Essas são as minhas conclusões com relação aos indicadores. Os indicadores financeiros, eles trazem informações essenciais para tomadas de decisões assertivas no seu negócio. Então, cabe a mim? Cabe a Natália? Não, cabe a você utilizar todos esses dados de maneira correta, para que você alinhe de acordo com o seu planejamento estratégico, a fim de atingir excelentes resultados. Então não adianta eu ficar aqui falando de indicador, ensinando como é que se faz, se você não colocar isso em prática. A minha margem de contribuição, o meu ponto de equilíbrio vai ser diferente do seu, então é super importante que você conheça os seus números, você conheça as suas finanças, você conheça tudo que entra, tudo que sai, o que dá para reduzir, o que não dá, o que faz o seu negócio ficar em pé, o que você tem que fazer. Então é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida no meio desse processo de tudo que eu falei, se eu falei muito rápido, diminui aí a velocidade do vídeo. Se eu não falei rápido, mas também você ficou confuso com as informações e as fórmulas que eu citei aqui também, vai lá, assiste o vídeo de novo, assiste uma, duas, três vezes, vai lá no blog da Kerouac, visualiza todas as informações que a gente tem conteúdo muito bacana lá, de conteúdos para você aprender a cuidar muito mais do seu negócio. E não se esqueça de dar aquela curtidinha básica, de se inscrever no canal e aguardar o próximo vídeo. Eu conto com vocês e espero que tenham gostado. Até mais!